Olá, seja muito bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal. Estamos continuando a nossa série do Apocalipse e estamos a partir do capítulo 12. Esse momento exato do nosso estudo, nós estamos começando o que nós aprendemos como paralelismo progressivo ou recapitulação por prolepse, ou mais particularmente da literatura grega, a estrutura quiástica, quando os seus atos chegam ao ápice e começam a recapitular os atos até uma conclusão. Então vamos seguir aqui a partir do capítulo 12, estudando as figuras e os símbolos que nós temos nesse importantíssimo capítulo. Veja que nós saímos do capítulo 11, quando a sétima trombeta é tocada, então os seres celestiais cantam: os reinos deste mundo passaram para o nosso Senhor e o seu Cristo. Veja então que no entendimento que nós estamos traçando durante todo esse estudo, Jesus aqui na sétima trombeta, a última trombeta relacionada ao que o apóstolo Paulo fala, Jesus ele volta nos ares para buscar aqueles que são arrebatados e a igreja é vitoriosa com a volta de Cristo. Por que razão então no capítulo 12 nós voltaríamos a uma visão de um Jesus que no 11 era vencedor e no 12 agora ele ainda está como um bebê que não nasceu? Vamos começar a entender esses símbolos e vamos começar a observar como que a estrutura literária grega ela é importante no desenvolvimento das informações a partir daqui. Então João, estando no céu, vê um sinal no céu. Esse é um detalhe que não ganhou devida importância nos debates sobre o Apocalipse. É a alternância das visões que João tem. Ora do céu, nós já aprendemos que é mundo espiritual, ora da terra. Esse capítulo 12, para mim, é o mais importante de todos pela função que ele cumpre. Aqui as verdades espirituais começam a ganhar ilustrações explicativas na terra, de maneira que os leitores contemporâneos consigam compreender em sua realidade material o plano que se desenrola espiritualmente. Nós abordamos um pouco dessa questão no capítulo 4, quando nós estudamos que João tem visões a partir do plano terrestre, quando ele tem a revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas e as cartas para as 7 igrejas da Ásia. A partir do capítulo 4, ele é chamado para o céu, a saber, mundo espiritual, visto que o céu acima do atmosférico já é o espaço sideral. Então, no plano espiritual, ele começa a ter as revelações do que está acontecendo no mundo terrestre, porém, como que isso se desenvolveu no mundo espiritual que nós chamamos ali de por trás das cortinas, o backstage, os bastidores. Então, aqui nós temos o mesmo caso agora, até o capítulo 11, João estava tendo visões do que interferia ou não na terra, do ponto de vista de quem está no plano espiritual. A partir do 12 agora, João está no céu e ele vê um sinal no céu que está interferindo agora totalmente nos eventos que acontecem na terra. Esse detalhe é importante. Ele ainda está no céu, mundo espiritual, mas ele vê os sinais agora partindo do mundo espiritual para sua interferência nos eventos do mundo terrestre. Por isso que nós vamos ter essa simbologia agora desses personagens muito importantes do capítulo 12. Isso é fundamental para entender o contexto do Novo Testamento, o período de perseguição da igreja, nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e por que o dragão agora passaria a perseguir, e como ele é o grande antagonista da humanidade. Então observemos aqui. Nosso primeiro personagem aí fundamental, a mulher vestida de sol. Esse sinal é fundamental para nós entendermos o momento, pois a ilustração usada aqui é familiar aos judeus, pois ela foi vista por um de seus patriarcas, José, em Gênesis 37:9. A diferença é que no sonho de José, nós não temos a visão da mulher, pois a nação de Israel estabelecida pelas 12 tribos não havia sido ainda usada como comparação de uma esposa para Deus. No caso de Apocalipse, ela já estava estabelecida. Mas como é essa questão de noiva e esposa de Deus na Bíblia Sagrada? Aqui nós temos uns eventos importantes. A tradição católica vai dizer que essa mulher vestida de sol é Maria, a mãe de Jesus,
Todos sabem que na teologia católica, nossos irmãos católicos têm Maria como uma divindade, mas Maria especificamente a Virgem. Muitos atribuem a ela a figura da mulher vestida de sol. Mas essa figura não nos é estranha dentro da Bíblia Sagrada, uma vez que nós temos aqui insistentemente estudado que as figuras que o Apocalipse traz na sua escatologia, elas são todas provenientes do Antigo Testamento. Essa figura da mulher vestida de sol, com os seus pés sobre a lua e 12 estrelas na sua cabeça, não nos é estranha, conforme já citado em Gênesis 37:9. Nós temos ali José tendo um sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas, já que ele era a 12ª naquele momento, se prostravam diante dele. Essa figura é a representação máxima de Israel, que naquele momento em Gênesis não estava estabelecida, porém aqui no Apocalipse, Israel como nação e as 12 tribos, todos filhos de Jacó, já estavam devidamente estabelecidos. Essa figura ela acaba trazendo para nós algumas divergências em relação a outros tipos de teologias. Por exemplo, claramente aqui, a mulher vestida de sol está coberta por aquele que é o sol da justiça, os seus pés estão sobre a lua. A lua é o astro que governa a noite, no entanto, é sabido daqueles que estudam física e astronomia que a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Por isso ela está debaixo dos pés da mulher, porque ela é um astro menor, uma vez que ela necessita da luz do sol para ter sua própria irradiação. Então, essa mulher tem 12 estrelas na cabeça, que é claramente uma referência às 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. No entanto, essa mulher está com dores de parto, está para dar à luz. Por que nós temos algumas divergências? Muitos dizem, no nosso meio cristão protestante, especialmente pentecostal, que a igreja, nós, o povo, somos a noiva do Cordeiro, somos a noiva. É colocado nessa figura de linguagem a mulher como aquela que vai gerar um filho de Deus. No próprio Apocalipse nós vamos estudar mais para o final do livro que a noiva do Cordeiro desce do céu, a saber, a Nova Jerusalém, já preparada para um casamento. Se você lembra da parábola das 10 virgens, muitos pregadores pregam e ensinam erroneamente nos púlpitos que as 10 virgens são 10 noivas, que o noivo quando vem, 5 virgens prudentes aguardavam ele com azeite nas lamparinas, 5 virgens loucas deixaram seu azeite acabar. Só que no casamento judaico, você precisa entender cultura judaica, o casamento judaico, a noiva já está nos aposentos aguardando o noivo, ela tem ali 10 virgens, 10 moças, 10 madrinhas, 10 concubinas, que aguardam o noivo e a sua comitiva para encaminhar o noivo até os aposentos onde ele se encontra com a noiva. Então a nossa função como obreiros da casa do Senhor, como obreiros da obra de Deus para salvar as almas e levar o Evangelho de Cristo, nós somos as virgens prudentes, né, e alguns acabam sendo virgens loucas, que tem a função de pegar e encaminhar o noivo à sua noiva. A igreja estabelecida, o povo como um todo, que seria a Nova Jerusalém simbolicamente representada, essa sim é noiva do Cordeiro. Tá? Você vai ver que quando Jesus ele tem um discurso em Mateus 24, ele apresenta algumas parábolas. A parábola dos servos e dos talentos. Veja que os talentos que ele confia para os seus servos, aquilo que pertence a eles, são as almas compradas pelo sangue. Os servos que têm que administrar os talentos são aqueles que têm que cuidar das almas e multiplicar. Ali não é uma parábola para dízimos e ofertas, como muitos pregam, inclusive eu já fiz diversas vezes. Em seguida você tem a parábola das 10 virgens, e depois você tem a parábola do julgamento onde se separam bodes de ovelhas. Veja que todas essas parábolas apontam para a função daqueles que têm que administrar, salvar e multiplicar as almas compradas pelo sangue do Cordeiro, para que quando ele voltar e nos requerer, nós possamos entregar a ele. Então, a figura de linguagem aqui é como Israel sendo esposa de Deus, uma vez que de Israel é gerado o menino
que governaria com vara de ferro à destra de Deus no céu, a saber, Jesus. Tendo essa questão da esposa e da noiva devidamente estabelecidos aqui na nossa figura de linguagem, vamos continuar com os nossos personagens para entender o desdobramento desse capítulo 12. Temos um outro personagem muito importante, o dragão vermelho. Esse grande dragão vermelho é ao mesmo tempo facilmente identificável, mas ele é complexo em todas as suas representações. Ele é chamado de dragão, que temos mais perto na cultura judaica, o Leviatã, podendo ser também o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7, versos 7 e 8. Vamos ver essa comparação. Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Agora olha Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão de Apocalipse 7 tem 7 cabeças e 10 chifres, 10 diademas, ou coroas, que simbolizam o seu poder. Em Daniel capítulo 7, o animal tem apenas uma cabeça. Aí você vai ter uma figura, uma chave interpretativa, que o anjo explica que os 10 chifres são 10 reis que ainda se levantariam. Eles teriam poder depois que Roma fosse destruída, ou seja, 476 depois de Cristo. Então veja, os 10 chifres, eles estão sobre as coroas, que estão sobre as cabeças do dragão e não sobre os chifres, o que quer dizer que o dragão ele é de um período em que Roma ainda não tinha caído, ou seja, desde que se tornou império e começou a perseguir os judeus até sua queda. O dragão seria então o Império Romano no seu apogeu? Exato. Mas o texto diz que ele é a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Existe alguma comparação mais correta? Não, todas estão corretas. A serpente ela parece apontar sim para o Éden, mas seria muito raso ter somente essa referência, uma vez que a serpente é um elemento muito mais abundante na tradição bíblica e judaica, especialmente entre outros povos da antiguidade. Então, antes de seguirmos aqui, precisamos entender uma diferença essencial. Daniel, quando ele tem a visão dos 4 animais, que eram os 4 impérios, quando ele chega no quarto animal que ele não sabia descrever as suas características, porque é algo estranho ao seu conhecimento, então esse animal de Daniel, ele tinha uma cabeça, e sobre essa cabeça ele tinha 10 chifres, que simbolizavam o poder de 10 reinos, mas a cabeça era uma só. O que isso pode indicar? Uma vez que nós sabemos que na continuação da história da humanidade, o Império Romano ele viria a crescer, mas no momento da visão, Roma ainda era república e não império. E quando Daniel tem essa visão, ele ainda está no período de cativeiro, onde quem domina é Babilônia. Você sabe que sobre a sucessão de impérios, você tem Babilônia, Medo, Persa, Grego, com Alexandre o Grande, depois dividido entre seus 4 generais, e então você vai ter a fusão do Império Grego com o Império Romano, que é a cultura greco-romana, o período de helenização que nós conhecemos. Só depois, então, Roma deixa de ser república e passa a ser império e começa a tragar outras províncias e outros povos, como propõe o animal de Daniel, que tinha dentes de ferro, que devorava e fazia tudo em pedaços e pisava sobre aquilo que sobrava. Então aqui seria Roma, ainda república, no começo do seu império, e já no tempo de Domiciano, no ano 95, quando o Apocalipse é escrito, o dragão já tem 7 cabeças, porque Roma já está engrandecida e estabelecida como grande império que devorava todas as coisas. Então a diferença do dragão de Apocalipse 12 para o animal de Daniel 7 é que lá o animal ainda era república, ainda não tinha todo o seu poderio, mas tinha potencial para, e em Apocalipse 12
esse grande dragão já é Roma estabelecida como império, como quem esmagava e conquistava todas as coisas e perseguia, então, naquele momento, o povo de Deus. Império Romano já estabelecido como império. Ele é chamado também de a serpente antiga, a antiga serpente, que muitos associam à serpente do Éden, porque é a serpente mais antiga de que temos registro na Bíblia Sagrada. Só que, como eu já comentei, é muito raso entender como simplesmente a serpente do Éden. Até porque a serpente do Éden era um animal normal, que morre naturalmente. Não era o próprio Satanás, uma vez que Satanás aqui ele é um outro tipo de ser. Nós não temos uma evidência de zoomorfia, onde Satanás ele se transforma num animal propriamente dito, e nós não temos esse dragão de 7 cabeças do Apocalipse 12 como sendo exatamente o animal de Gênesis 3. Então é uma referência dentro da cultura ugarítica, caldeia, cananeia, suméria e também hebreia, como a serpente desde os primórdios sendo um grande antagonista, seja qual for a cultura e religião. Vou apresentar uma série de exemplos para que isso não fique vago na sua mente. Sobre a serpente, eu já dediquei suficientes informações no vídeo sobre serpentes na Bíblia e na tradição. O que podemos aplicar aqui é o conceito de serpente como grande antagonista das diversas culturas e mitologias, não só entre os judeus. Vejamos alguns exemplos. Então nós temos, primeiramente, pegando desde o período ali do Éden, você tem ali uma menção de Deus, onde a semente da serpente e a semente da mulher teriam inimizade entre elas, que nós conseguimos entender que no futuro, como é o caso de Apocalipse 12, os grandes antagonistas são Jesus e Satanás. Se você aplicar que o Império Romano é também uma forma simbólica de representar Satanás como perseguidor, tá? Então você tem os primeiros antagonistas, inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Em Apocalipse 12 viria a se concretizar com Jesus ou a Israel de Deus, com Satanás ou contra o Império Romano. Mas aí então vamos ter nas demais culturas. Na cultura egípcia você tem Set, o deus Set, e a sua grande antagonista, a serpente gigante voadora Apep. Você vai ter também nas culturas ali ugaríticas, cananeias, você vai ter Baal contra a serpente do mar, Lotan. Você vai ter na cultura babilônica, continuando em ordem, Marduk contra a serpente do mar, o dragão do mar, que seria Tiamat. Você vai ter então já na cultura greco-romana o deus Apolo contra a serpente gigante Python. Veja só então que nós temos diversos exemplos, tal qual Yahvé, ou nosso Deus Yahvé, como aparece em vários textos de Isaías, contra Leviatã, a serpente marinha, o dragão do mar, a serpente voadora, a serpente ardente ou flamejante. Veja que não é estranho às culturas de antigamente o grande antagonista, a serpente como grande antagonista da divindade, seja de qual cultura for. Era uma figura extremamente normal e corriqueira, a serpente como grande antagonista, seja de qual for a divindade. Então, quando o texto de Apocalipse 12 refere-se à antiga serpente como grande adversário, em qualquer cultura fenícia, ugarítica, caldeia, cananeia, babilônica, egípcia ou hebreia, saberia identificar quem era a sua serpente, o seu antagonista desde a antiguidade dentro da sua cultura. Então, associar somente como esta sendo a serpente do Éden para justificar que era Satanás é absolutamente raso e pobre de argumentos e fatos históricos. Agora, outro detalhe muito importante é que a cauda do dragão leva após si a terça parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. Esse é um detalhe muito importante. Ele lança sobre a terra. Nós vamos entender aqui as diferenças de interpretação.
Defensores da Terra caótica, né, uma teoria que está ali na Bíblia comentada, né, de Scofield, defendem que essa expressão indica que Satanás teria convencido a terça parte dos anjos a segui-lo, associando com o texto que vem a seguir, que anjos lutam ao lado do dragão, contra ali no caso Miguel e seus anjos, né? Observando o texto mais atentamente, a expressão está mais relacionada a abater, tendo em vista que no Apocalipse as estrelas podem significar também pastores, né, dirigentes de igrejas ou de templos, como nós já vimos nos capítulos de 1 a 3. Então veja que aqui é uma grande confusão. Por causa do versículo seguinte, que diz que o dragão e os seus anjos pelejam contra Miguel e seus anjos, muitos interpretam como neste momento o dragão subindo ao céu, convencendo a terça parte dos anjos a lutar do seu lado. Mas e esse detalhe de que ele os lança sobre a terra? Seria como se ele estivesse os enviando? Não é, porque a comparação é como a figueira lança seus figos sobre a terra quando eles estão maduros. Eles perdem contato com a árvore e se eles ficam ali na terra, eles perecem, eles estragam. Então, um entendimento aqui seria que no princípio da batalha entre o dragão e seus anjos e Miguel e seus anjos, você tem ali o dragão conseguindo abater uma terça parte de anjos ou de estrelas, porque o texto ali se refere a estrelas, e dentro da linguagem que nós temos no Apocalipse, os anjos aqui ou as estrelas podem se referir a líderes de igreja, dirigentes, mas na linguagem do Antigo Testamento, especialmente o livro de Jó e de Salmos, as estrelas são também referenciadas a anjos. E no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, você pode associar estrelas como anjos, como líderes de igrejas. Porque as cartas para as 7 igrejas da Ásia falam: escreve ao anjo que está na igreja D. Esse anjo da igreja D é aquele responsável por conduzir aquela igreja. Então você pode entender aqui de algumas formas. O dragão, ele com a sua cauda, que é uma figura que vai dizer que é um golpe, é um abate. A cauda dos animais era muito temida pelos povos do deserto, por causa de ferrões, por causa de veneno. Então seria extremamente perigoso e pobre dizer que aqui nesse momento que sobe ao céu, o dragão convence e toma para si. Quando fala que ele trouxe após si, quer dizer que ele, numa batalha íntima e corporal, ele derrota, ele abate com a sua cauda e lança sobre terra, ou seja, lançar sobre a terra é derrotar, é jogar contra o chão, contra o solo, é abater. Tá? Então aqui é um desdobramento da batalha que está tendo no céu. Mas isso tudo se dá apenas após este evento muito importante. Veja que a mulher com dores de parto, ela dá à luz ao menino, e o texto na continuidade vai dizer: um varão que é arrebatado para o trono de Deus. Esse varão claramente é Jesus, como as referências bíblicas apontam. Apocalipse 12:5 vai dizer que deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos ler alguns textos para entender melhor essa referência bíblica, para conhecer quem é esse varão que vai reger as nações com vara de ferro, que Deus arrebata do seu trono quando a mulher dá à luz. Salmos de número 2, verso 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isaías 66, verso 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Lucas capítulo 22, verso 69. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Atos capítulo de número 7, versos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus,
e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Veja então que não são poucos os textos que nós temos da confirmação de que esse varão que é arrebatado para Deus, para o seu trono e regerá as nações com vara de ferro, é de fato o Cristo, que é gerado da mulher com dores de parto, que é Israel, a esposa de Deus. A igreja, depois formada e cuidada pelos seus obreiros, os seus dispenseiros, é a noiva do Cordeiro, a saber, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo de número 21, que nós estudaremos mais especificamente no momento apropriado. Seguindo aqui, após então o menino ser arrebatado para o trono de Deus, temos a batalha de Miguel contra o dragão. Esse é o texto que mais causa controvérsia nesse capítulo, porque nós temos aqui distintos entendimentos sobre alguns itens específicos. Veja que um primeiro detalhe importante é que o dragão ele sobe ao céu após a ascensão de Jesus. Então temos aqui também a terça parte dos anjos ou estrelas ou dirigentes, que nós comentamos agora sobre as possibilidades de quem seriam as estrelas e que não é o dragão tomando elas para si, convencendo a lutar do seu lado, mas abatendo, perseguindo, derrotando. Um detalhe muito interessante aqui é que após a derrota do dragão e seus anjos, o texto vai dizer que não mais se achou seu lugar no céu. Temos mais um item que vamos trabalhar, que é o rio, que é lançado para tragar a mulher. E aí então temos, após o dragão caído por terra, a perseguição do dragão aos remanescentes, porque ainda lhe resta pouco tempo. Vamos então trabalhar aqui esses itens para finalizarmos o capítulo 12 e entendermos bem do que se retrata isso aqui. O primeiro item aqui dessa menção da luta com Miguel e seus anjos é que o dragão ele sobe ao céu após a ascensão de Jesus, então tem a batalha, ele é derrotado e lançado por terra. Então, no meu entendimento e de alguns outros bons teólogos e comentaristas do Novo Testamento, o dragão, Satanás, a queda dele se dá após a ascensão de Jesus e não antes do Gênesis na Terra Caótica, como alguns defendem, por causa da Bíblia anotada de Scofield. Essa visão é dispensacionalista, da qual eu não compactuo, que diz que antes de uma terra do Éden, a chamada Terra Caótica, houve a queda de Satanás e seus anjos. Alguns até vão explicar que é por isso que no Éden ele já estava presente, dizendo que ele seria a serpente, e por causa da aplicação errada do texto de Ezequiel, capítulo de número 28, tu que habitavas o Éden. Mas isso no capítulo 27 vai dizer que o rei de Tiro tinha residência e tinha negócios e comércios em outras cidades, entre elas a cidade de nome Éden. É só voltar um capítulo lá que você vê essas informações bonitinho. Não tem por que cometer erros. Eu tenho, e eu recomendo fortemente a você, eu vou deixar na descrição do vídeo, 2 vídeos que eu recomendo que você assista para entender essas figuras da cultura do Gênesis, como é que o Éden e o Gênesis influencia outras culturas e religiões, especialmente após Noé e os seus filhos repovoarem a terra, porque você tem uma raiz comum, uma matriz comum, que é o Gênesis, que é o Jardim do Éden, e como que essa cultura se espalhou e se modificou nas suas raízes por diversos povos, pela maneira como os filhos de Noé contaram e recontaram essa tradição oral. Isso vai estar no meu vídeo sobre gigantes e néfilins, e sobre o dragão especificamente. E o que eu estou te contando aqui agora sobre o rei de Tiro, sobre essa questão de tu que habitavas no Éden, sobre a serpente do Éden, vai estar no meu vídeo Serpentes na Bíblia e na Tradição. É muito importante que você assista esses vídeos, porque está bem completo, com imagens, com figuras, com textos bíblicos, com palavras originais do texto hebraico, para te ajudar numa melhor compreensão. Eu tenho vídeo também só sobre a queda do dragão e o querubim ungido, contando por que eu entendo, segundo os textos da Bíblia Sagrada, que a queda de Satanás é após a ascensão de Jesus ressuscitado ao céu. Ele perde a luta então com Miguel e é lançado em terra.
E é exatamente essa sequência de eventos descrita em Apocalipse 12. A terça parte dos anjos nós também já tratamos, com possibilidades de serem sim anjos, serem dirigentes de igrejas, porque ele toma a si ou após si, quer dizer que não é para si, após si ele lança, tá? Com a sua cauda a terça parte das estrelas e as lança sobre terra, ele abate. Então não é aquela história que a gente ouve de que quando o dragão sobe, Satanás ele convence a terça parte dos anjos a segui-lo. E isso está errado. Veja que expressão interessante que nos ajuda a entender essa questão da queda de Satanás ser somente aqui. O texto vai dizer que após eles serem derrotados e lançados por terra, não mais se achou o seu lugar no céu. O que explica, por exemplo, o texto de Jó, na qual Satanás tem livre acesso para chegar diante de Deus no dia em que os filhos de Deus estavam diante dele para prestar contas, e estava também entre eles Satanás. A partir deste momento de Apocalipse 12, em que eles se rebelam verdadeiramente, porque querem tirar, querem destruir ou tragar a Jesus arrebatado e glorificado já à destra de Deus, Miguel intervém com seus anjos e começa uma peleja. Porque como agora o propósito do dragão subir ao céu é hostil, ele não tem mais direito de estar aqui nas regiões celestes. Não mais se achou seu lugar no céu é uma expressão usada especialmente no texto do Antigo Testamento, mas que vai aparecer raríssimas vezes no Novo Testamento, que quer dizer que a partir daquele momento não estava mais entre eles, não tinha mais lugar, não era mais visto ou bem-vindo. O que indica que a partir dessa rebelião definitiva, dessa luta propriamente dita, o seu lugar não mais se achou nos céus. A partir daquele momento eles não têm mais direito de estar nos céus para qual finalidade seja. Veja que o dragão então é lançado sobre a terra e a mulher foge para o deserto. O interessante é que Deus dá duas asas para ela fugir para o deserto, para ela ser guardada e protegida, mas o deserto, tal qual a figura de 3 anos e meio, indica um período de provação para aperfeiçoamento. O deserto sempre traz essa figura, especialmente entre os povos beduínos, os nômades do deserto, como o deserto sendo um lugar de provação. Veja que a peregrinação do Êxodo é no deserto, para que a nação se estabeleça e tenha suas características e tenha o seu caráter moldado. Veja que muitos dos profetas saíam para profetizar no deserto. Veja que Jesus, quando é batizado, vai ser provado no deserto. Então o deserto aqui é um lugar onde você está sendo provado, mas está guardado e amparado por Deus. Esse período seria o período em que Israel é lançado e separado e espalhado pelo deserto, que seria o seu período de prova, até que pudesse voltar para a sua terra. Esse rio que é usado para tragar a mulher, o próprio Apocalipse vai nos dizer que as muitas águas que aparecem aqui nos rios e nos mares são muitos povos, línguas, tribos e nações. Seria então uma mistura, uma miscigenação de vários outros povos, a saber, o tempo dos gentios, que se misturariam com Israel para tirar suas características, para os tragar. Israel, historicamente, sempre teve sua terra pisada por vários outros povos. A própria derrota das 10 tribos do norte pelos assírios, onde a capital era Samaria, fez um grande espalhamento e uma mistura para que Israel deixasse de ter sua característica de tribo e se misturasse, perdesse sua identidade. Então, os rios aqui seriam os muitos povos que Israel depois teria que enfrentar para preservar sua identidade como povo de Deus. Eu tenho um vídeo que eu também recomendo que você assista, que é um recorte de um outro vídeo maior, que é a história de Israel e a Palestina, para você entender tudo o que acontece na terra de Israel, a Palestina ou a terra de Canaã, para você saber a dificuldade que Israel teve para se estabelecer como nação no seu próprio território. Eu vou deixar esse vídeo também na descrição, juntamente com os dois que eu comentei anteriormente, para que você assista eles em sequência. Veja que o dragão, sabendo que lhe resta pouco tempo, uma vez que ele se rebela definitivamente, e ele vai de luta
combate armado contra Miguel e seus anjos, agora não haveria mais volta para ele, e começa a se contar o tempo para que ele seja julgado e condenado pelas suas obras. Sabendo que resta pouco tempo, agora ele se voltaria para os remanescentes da mulher. Mas se a mulher gerou apenas um filho que foi arrebatado para Deus, quem são os remanescentes da mulher? Veja que aqui se trata exatamente da Israel de Deus, que agora seria o povo perseguido pelo dragão, e esse é o contexto que é explicado para nós entendermos aquele período onde o Império Romano perseguia o povo de Deus através dos seus muitos imperadores. Então é isso. Esse capítulo 12 tem essas figuras muito importantes, que é o dragão vermelho de 7 cabeças, a mulher com dores de parto, vestida de sol, com os pés sobre a lua, 12 estrelas na cabeça, o varão arrebatado para Deus, que é Jesus, você tem Miguel e os seus anjos, você tem dragão e os seus anjos, e você tem agora os remanescentes que seriam perseguidos pelo dragão. Mas essa história ainda vai complicar bastante no capítulo que vamos estudar a seguir, o capítulo 13, e eu te espero para nós estudarmos ele.